Minha namorada disse que precisava de um tempo, mas eu descobri que, na verdade, ela já tinha alguém ocupando o meu lugar. Quando ela pronunciou aquelas palavras, foi como se tivesse arrancado o chão debaixo dos meus pés. Eu nunca pensei que a pessoa que eu mais confiava poderia me olhar nos olhos e falar algo tão frio, tão distante, como se 3 anos de relacionamento não significassem absolutamente nada. Família, antes de continuar essa história, eu preciso da ajuda de vocês. Minha meta é bater 1000 inscritos aqui no canal, e só com seu clique eu vou conseguir. Então se inscreve agora, ativa o sininho e vem fazer parte dessa comunidade. Cada inscrição é um passo enorme para eu trazer mais histórias como essa para vocês. Bora juntos chegar nos 1000. Meu nome é Lucas, tenho 28 anos, e até pouco tempo atrás eu acreditava que estava vivendo uma das melhores fases da minha vida. Eu e a Júlia tínhamos uma história bonita, ou, pelo menos, eu achava que era bonita. Nos conhecemos na faculdade, começamos como amigos e com o tempo, nos tornamos aquele casal que todo mundo olhava e dizia, eles nasceram um para o outro. Eu acreditava nisso de verdade. O início foi mágico, risadas intermináveis, viagens de última hora, sonhos compartilhados até de madrugada. Júlia dizia que queria morar comigo, que planejava nosso futuro, que me enxergava como o homem da vida dela. E eu, bobo, acreditava em cada palavra. Mas a vida tem uma forma cruel de nos mostrar que nem sempre conhecemos tão bem as pessoas quanto pensamos. Tudo começou com pequenas mudanças de comportamento. Júlia, que sempre foi grudada em mim, começou a passar mais tempo no celular. Antes, ela me mostrava tudo, ria das conversas com as amigas, compartilhava até as mensagens mais bobas. Mas de repente, ela começou a virar a tela sempre que eu chegava perto. No começo, achei que era coisa da minha cabeça. Eu também tinha inseguranças, já tinha sofrido em relacionamentos anteriores, e não queria projetar isso nela. Então engoli seco e deixei passar. Mas os sinais só aumentaram. As saídas com amigas do trabalho ficaram mais frequentes. As desculpas começaram a soar ensaiadas. O perfume dela mudava quando voltava para casa, como se tivesse tomado banho em outra atmosfera, uma que eu não reconhecia. E então, numa noite qualquer, aconteceu a primeira fissura séria entre nós. Estávamos deitados no sofá quando o celular dela vibrou. Eu, sem pensar muito, estiquei a mão para entregar. Mas, quando ela percebeu, arrancou o aparelho da minha frente como se eu tivesse prestes a descobrir um segredo mortal. Eu fiquei paralisado. Aquela reação não era normal. Júlia, o que foi isso? Perguntei, tentando manter a voz calma. Ela hesitou por alguns segundos antes de responder. É só coisa do trabalho, Lucas. Você sabe como é. Mas o jeito que ela desviava o olhar entregava que havia mais ali do que ela queria admitir. Nos dias seguintes, minha ansiedade só cresceu. Eu já não conseguia me concentrar no trabalho. As mensagens dela eram curtas, secas, sem o carinho de antes. E quando eu sugeria de sairmos juntos, sempre tinha uma desculpa. Até que chegou a fatídica sexta-feira. Eu tinha planejado uma surpresa, comprei flores, peguei vinho e fui até o apartamento dela sem avisar. Queria reacender o que parecia estar se apagando entre nós. Mas quando abri a porta com a chave que ela mesma tinha me dado meses antes, encontrei algo que nunca vou esquecer. As luzes estavam baixas. Risadas ecoavam do quarto. E o que vi quando empurrei a porta foi a cena que ainda hoje me queima por dentro, Júlia, minha Júlia, com outro cara na cama. Por alguns segundos, fiquei paralisado. Não gritei. Não chorei. Só fiquei ali, tentando entender se aquilo era real ou algum tipo de pesadelo. Mas o olhar de pânico dela quando me viu confirmou tudo. Lucas, não é o que você pensa. Ela disse, coberta apenas pelo lençol. Mas como poderia não ser? Estava bem diante dos meus olhos. Eu saí dali em silêncio. Ela tentou me seguir, mas tranquei a porta atrás de mim. No caminho de volta para casa, uma mistura de raiva, tristeza e incredulidade me consumia. Como alguém que dizia me amar podia fazer aquilo? Passei os dias seguintes sem responder às mensagens dela. Júlia ligava sem parar, dizia que tinha sido um erro, que aquele cara não significava nada. Mas, para mim, já era tarde demais. A confiança tinha sido despedaçada. Só que a verdadeira reviravolta ainda estava por vir. Cerca de uma semana depois, recebi uma mensagem inesperada no meu Instagram. Era de um perfil que eu não conhecia, mas a foto era do mesmo cara que eu tinha visto no quarto dela. O nome dele era Diego. Precisamos conversar. O que Júlia não te contou é muito maior do que você imagina. Meu sangue gelou. Eu não sabia se respondia, se ignorava, ou se jogava meu celular pela janela. Mas a curiosidade foi mais forte. Concordei em encontrá-lo num café no centro da cidade. E o que Diego me contou naquele dia não só mudou a forma como eu via Júlia, mas também me fez questionar todas as escolhas que tinha feito até então.
Porque, aparentemente, a traição não era apenas um deslize, era parte de algo muito mais elaborado. E o que descobri naquele café virou minha vida de cabeça para baixo. Eu cheguei ao café com a mente em ebulição. Cada passo parecia pesar toneladas. Será que eu realmente estava prestes a ouvir algo ainda pior do que já tinha visto? Diego estava sentado numa mesa de canto, mexendo distraidamente no celular. Quando me viu, levantou a mão num gesto meio nervoso. Ele parecia tão desconfortável quanto eu. Você veio, disse, meio aliviado, quando me aproximei. Sentei na cadeira de frente para ele, tentando manter a calma. Você disse que tinha algo importante para me contar. Então fala. Diego respirou fundo, como se precisasse de coragem. Depois, me olhou nos olhos e disse algo que eu nunca tinha considerado. Júlia não está comigo, Lucas. Nunca esteve. Arqueei as sobrancelhas. Como assim? Eu vi vocês dois juntos. Ele passou a mão pelos cabelos, claramente constrangido. Aquilo foi planejado. Meu coração disparou. Planejado? Sim. Ele mordeu os lábios, hesitante. Ela me pediu para fazer aquilo. Para estar lá. Eu fiquei sem reação. Por quê? Diego olhou para os lados, como se tivesse medo que alguém estivesse ouvindo. Então baixou o tom de voz. Porque ela queria que você pegasse. Ela queria que você visse. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Você está me dizendo que tudo aquilo foi de propósito? Ele assentiu devagar. Júlia me procurou semanas antes. Disse que precisava de uma desculpa para terminar com você, mas não tinha coragem de dizer na sua cara. Então inventou esse plano idiota de ser pega para que você mesmo terminasse com ela. Meu corpo inteiro tremia. Era como se cada palavra dele fosse uma facada. Mas, por quê? Porque ela já estava com outra pessoa. Ele largou a bomba sem rodeios. Um cara mais velho, casado. Por alguns segundos, fiquei completamente mudo. Eu sentia o coração disparando, mas minha mente parecia congelada. Isso não faz sentido, murmurei, quase para mim mesmo. Diego suspirou. Eu sei. Mas ela me contou. Disse que estava envolvida com esse cara há meses. Eu só fui o bode expiatório. O café inteiro parecia girar ao meu redor. A raiva fervia nas minhas veias, mas também havia uma dor profunda, uma sensação de ter sido usado, manipulado como uma peça descartável. Então, tudo o que a gente viveu não significou nada? Minha voz saiu falha, embargada. Diego me encarou com um olhar que misturava pena e arrependimento. Olha, eu não devia ter aceitado. Foi covardia da minha parte. Eu me senti um lixo depois. Mas eu não aguentava mais ver ela falando mal de você pelas costas, rindo de como você confiava cegamente. Eu precisava te contar. As palavras dele ardiam como fogo. Eu sempre achei que conhecia a Júlia. Sempre pensei que a mulher que ria das minhas piadas sem graça, que me abraçava nos dias ruins, era verdadeira. Mas ali, naquele café, percebi que talvez nunca tivesse conhecido a versão real dela. Saí de lá em estado de choque. O Diego tentou me chamar, mas eu precisava ficar sozinho. Andei pela cidade sem rumo, perdido nos meus próprios pensamentos. A cada esquina, lembranças dela vinham à minha mente, o jeito que me olhava, o sorriso torto quando falava besteira, as promessas de que seríamos nós contra o mundo. Mentira. Tudo mentira. Mas a pior parte ainda estava por vir. 2 dias depois, recebi uma ligação inesperada. Era Camila, melhor amiga da Júlia. A princípio, ignorei, mas ela insistiu. Quando finalmente atendi, a voz dela soava aflita. Lucas, eu não posso mais ficar calada. Você precisa saber da verdade. Meu coração quase parou. Mas verdade? Sim, ela respondeu firme. Júlia não só te traiu, Lucas. Ela fez isso para se vingar de algo que nem era sua culpa. A respiração ficou presa no meu peito. Do que você está falando? Camila hesitou por alguns segundos, e então disse a frase que eu jamais esquecerei. Ela descobriu um segredo da sua família, e decidiu te punir por isso. Naquele momento, senti o chão se abrir novamente. Eu não sabia o que era pior, ter sido traído, manipulado, ou agora descobrir que minha própria família estava envolvida na ruína do meu relacionamento. E o que Camila revelou em seguida foi ainda mais devastador. Mas o que ela me contou depois mudou completamente a forma como eu via minha família e a Júlia. Camila pediu para me encontrar pessoalmente. Disse que não podia explicar por telefone. Meu estômago se revirava só de pensar no que mais poderia estar escondido. Já não bastava a traição da Júlia, agora minha própria família estava no meio dessa teia? Nos encontramos em um parque discreto, à tarde. Camila parecia nervosa, mexendo os dedos sem parar.
Assim que me viu, foi direto ao ponto. Lucas, você precisa saber. A Júlia não inventou tudo isso do nada. Ela descobriu que o seu pai teve um caso com a mãe dela anos atrás. Meu corpo congelou. O quê? Camila assentiu, firme. Eu mesmo ouvi da boca da mãe dela. Parece que durou algum tempo, e foi logo depois que sua mãe adoeceu. Júlia descobriu por acaso, lendo mensagens antigas que a mãe dela guardava. Minha mente ficou em branco. Era informação demais para processar. Você tá me dizendo que o meu pai traiu a minha mãe com a mãe da Júlia? Sim. Camila mordeu os lábios. E quando ela soube disso, ficou com ódio. Disse que se sentia marcada, como se todo o relacionamento de vocês fosse uma farsa. Ela queria te machucar da mesma forma que sentiu que a família dela foi machucada. Senti uma mistura de raiva e incredulidade me dominar. Júlia estava me punindo por algo que eu nunca fiz. Por erros de outra geração. Mas por que ela não me contou isso? Perguntei, a voz trêmula. Por que não foi direta? Porque ela não queria dar chance de defesa. Camila disse sem rodeios. Queria que você sentisse a dor sem explicações, da forma mais cruel. Meus olhos arderam. Uma parte de mim queria gritar, correr até meu pai e exigir respostas. Outra parte só queria sumir, desaparecer de toda aquela bagunça. Camila pousou a mão no meu ombro. Eu não tô te contando isso para justificar o que ela fez. Traição é traição. Só achei injusto você continuar sem saber de onde veio tanto ódio. Balancei a cabeça, confuso, o peito em chamas. Eu não sei o que fazer. Enfrenta a verdade, ela disse. A Júlia pode ter sido cruel, mas o que seu pai fez, também foi. Naquela noite, voltei para casa decidido a encarar meu pai. Esperei até que estivéssemos sozinhos na sala e joguei a bomba. Pai, preciso que me diga a verdade. Você teve um caso com a mãe da Júlia? Ele arregalou os olhos, ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. Depois, suspirou fundo, apoiando as mãos nos joelhos. Quem te contou isso? A voz dele saiu baixa, quase um sussurro. Não importa. É verdade ou não? Ele demorou, mas finalmente disse, é verdade. Senti um choque atravessar meu corpo. Ouvir da boca dele doía muito mais do que qualquer rumor. Como você pôde? Minha voz falhou. A mãe confiava em você. Ele abaixou a cabeça. Foi meu maior erro. Eu era jovem, covarde, e me arrependo até hoje. Eu queria explodir, mas só consegui dizer, você destruiu minha vida sem nem perceber. Naquele instante, vi lágrimas escorrerem pelo rosto dele. Era a primeira vez que eu via meu pai chorar. Filho, eu nunca quis que você sofresse por isso. Eu não sabia que a Júlia sabia. Mas já era tarde. O estrago estava feito. Não só o meu relacionamento estava em ruínas, como agora eu não conseguia olhar para o meu próprio pai sem sentir repulsa. E o pior? Eu ainda não sabia toda a verdade. 2 dias depois, a própria Júlia me procurou. Ela queria acertar as contas. Quando ela me disse o motivo real de ter me destruído, percebi que tudo o que eu sabia até ali era apenas a superfície. E o que a Júlia revelou naquela conversa foi ainda mais cruel do que eu imaginava. Quando Júlia pediu para me encontrar, confesso que pensei em recusar. Já tinha sofrido demais, já tinha ouvido coisas que mudaram minha visão sobre tudo. Mas a curiosidade era maior. Precisava encarar. Nos encontramos em um café pequeno, no centro. Ela estava com o cabelo preso, os olhos inchados de tanto chorar. Mesmo assim, tinha aquele olhar duro, como quem já tinha ensaiado cada palavra. Lucas, eu sei que você descobriu sobre o caso dos nossos pais. A voz dela tremia, mas não perdeu firmeza. Assenti, cruzando os braços. Descobri. E descobri também que você me traiu para se vingar de algo que não tinha nada a ver comigo. Ela respirou fundo. É, mas não foi só por isso. Meus dedos apertaram a xícara. Como assim? Quando eu descobri que a minha mãe tinha sido a outra na sua família, foi como se tudo que vivemos fosse uma mentira. As palavras dela saíam rápidas, como se tivessem preso por muito tempo. Eu via você sorrindo, me amando, me prometendo um futuro, e só conseguia pensar, será que ele faria o mesmo que o pai dele fez? Meu coração disparou. Então você me traiu porque tinha medo de eu ser igual ao meu pai? Ela sentiu, lágrimas descendo pelo rosto. Eu precisava provar para mim mesma que não dependia de você, que podia quebrar antes de ser quebrada. Foi egoísta, cruel, mas eu estava apavorada. Senti a raiva subir como fogo nas veias. Júlia, você destruiu a gente por um fantasma. Eu não sou meu pai. Nunca seria. Ela baixou a cabeça, soluçando. Eu sei.
Mas quando percebi isso, já era tarde demais. O silêncio entre nós foi sufocante. Eu olhava para ela e via duas Júlias diferentes, a que eu amei, e a que me apunhalou. Por que não confiou em mim? Perguntei, quase implorando. Porque eu não confiava em ninguém. Nem em mim mesma. A voz dela era um sussurro. Eu achei que, se eu fosse a primeira a errar, doeria menos quando você errasse comigo. As palavras dela me atingiram como um soco. Era absurdo, injusto, mas parte de mim entendia aquele medo. Segurei minha respiração e disse, você não só errou. Você matou tudo que a gente construiu. Ela chorava sem parar, pedindo desculpas, mas dentro de mim algo já tinha quebrado de forma irreparável. Naquela noite, deitado na cama, encarei o teto e pensei em tudo. Meu relacionamento destruído. A traição da Júlia. O segredo podre da minha família. Meu pai chorando arrependido. E foi aí que percebi, eu estava preso em correntes que não eram minhas. Culpas que não me pertenciam. Medos herdados. Feridas que não eram da minha história, mas que eu carregava como se fossem. No fundo, a pergunta que não me deixava em paz era, será que eu conseguiria me libertar disso? Ou estaria condenado a repetir os erros do passado? E foi nesse dilema que tomei uma decisão que mudaria tudo. Eu precisava escolher entre continuar preso ao passado da minha família, ou escrever minha própria história. Naquela madrugada, não consegui dormir. Fiquei rolando na cama, revivendo cada palavra, cada lágrima, cada segredo revelado. Era como se minha vida tivesse virado uma história que eu jamais teria acreditado se me contassem. Minha namorada me traiu. Meu pai traiu minha mãe. A mãe dela traiu meu pai. E no fim, quem pagava a conta de todos aqueles erros era eu. Levantei, caminhei pela casa escura e silenciosa, e vi o reflexo do meu rosto no espelho do corredor. Meus olhos estavam fundos, cansados. Pela primeira vez, falei em voz alta comigo mesmo. Chega! A palavra ecoou na minha mente. Eu não podia mais viver como vítima dos erros dos outros. Não podia mais carregar pecados que não eram meus. No dia seguinte, sentei com meu pai. Ele tentou falar, justificar, pedir perdão de novo, mas eu levantei a mão. Pai, eu não posso apagar o que você fez. Mas também não vou deixar que isso defina quem eu sou. Eu não sou você. Meus olhos ardiam, mas minha voz estava firme. Só quero que você entenda o estrago que deixou. Não só na nossa família, mas na minha vida. Ele chorou de novo, e pela primeira vez eu não chorei junto. Era como se eu tivesse finalmente aceitado que aquele peso não era meu para carregar. Com a Júlia, a conversa final foi dura. Ela implorou, pediu uma segunda chance, disse que me amava, que errou por medo. Mas eu já tinha decidido. Júlia, eu te amei de verdade. Mas eu não posso mais caminhar com alguém que me destruiu para se proteger de fantasmas. Eu não sou esses fantasmas. Meu tom foi sereno, mas definitivo. Ela chorou, tentou segurar minha mão, mas eu me levantei e fui embora. Pela primeira vez, sem olhar para trás. Os dias seguintes foram de silêncio, solidão e reflexão. Dói perder um amor, dói descobrir segredos podres da própria família. Mas sabe o que dói mais? Viver preso a isso. E eu não ia mais. Comecei a escrever. Cada noite, colocava no papel minhas dores, meus aprendizados, meus medos. E, no meio disso tudo, descobri algo, que eu podia transformar toda aquela bagunça em força. Hoje, olhando para trás, não sinto mais só raiva ou tristeza. Sinto que tudo isso me mostrou quem eu sou de verdade. Que confiança, respeito e verdade são as únicas bases sólidas de qualquer relacionamento. Que segredos corroem gerações inteiras. Que medo não é desculpa para destruir quem a gente ama. E principalmente, que eu posso escolher não repetir os erros que vi. Se você está ouvindo minha história agora, talvez esteja passando por algo parecido. Talvez alguém já tenha tentado te destruir por causa de dores que não eram suas. Talvez você tenha sido traído, enganado ou manipulado por gente em quem confiava. E eu quero te dizer uma coisa, você não precisa carregar isso como sua identidade. Você pode se libertar. Pode escolher um caminho diferente. Porque no fim, eu não sou meu pai. Júlia não é a mãe dela. E você não é os erros que fizeram contra você. Se essa história mexeu com você, comenta aqui embaixo. Você já passou por algo parecido? O que faria no meu lugar? Quero muito saber. E não esquece, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem e deixa o like para fortalecer. Porque essa foi a minha história, mas pode ser a de qualquer um de nós. E a maior vingança contra o passado é construir um futuro melhor.